ok? Então vamos lá? Perfeito? Todo mundo pronto? Então vamos lá. Aula de hoje. Aerodinâmica e princípios de voo para aeromodelo. Ué, aerodinâmica para aeromodelo? Meu amigo, um aeromodelo é uma aeronave, é um avião, tá? Normal, como qualquer outro. É um avião pequeno que você vai fazer, que eu vou fazer. Muita gente compra pronto, que eu não aconselho. Mas o importante é que você queira fazer. Que nós vamos dar início, então, a esse conteúdo, que é um conteúdo assim extremamente importante a respeito de aerodinâmica e princípios de voo para aeromodelos. A aula de hoje, então, diz respeito à introdução à aerodinâmica e princípios de voo para aeromodelistas. Nós vamos explicar inicialmente sobre a importância de entender a aerodinâmica e os princípios de voo para aeromodelistas. Então, isso que nós vamos fazer na aula de hoje. Vamos falar um pouquinho sobre aerodinâmica base. O que é, na verdade, a aerodinâmica e por que é tão relevante para o aeromodelismo? A gente também precisa saber quais são as principais forças que estão envolvidas, então, no voo de um avião ou de um aeromodelo. Tá? E depois eu vou fazer algumas analogias para facilitar o entendimento, então, desses conceitos que eu vou passar para vocês hoje. E uma coisa importante também que a gente vai tocar é a forma da asa de um avião. Como ela é projetada para criar sustentação, para fazer o avião voar. Olha, eu posso te dizer o seguinte, que para entender a aerodinâmica e os princípios de voo, é essencial você prestar muita atenção nessa aula. E é um assunto essencial para os aeromodelistas, pois ele vai formar a base de conhecimento necessário para você pilotar e construir modelos de aeronaves, aeromodelos, de forma segura e eficaz. Segura e que funcione direito sem dar problema, né? A aerodinâmica, o que ela faz? Ela trata das forças e dos comportamentos que atuam sobre uma aeronave em voo, um aeromodelo em voo. Enquanto os princípios de voo, eles vão, vamos dizer assim, delinear como essas forças interagem para possibilitar um voo, seja ele controlado, que é, na verdade, seria o mais correto, mas em aeromodelismo nós sabemos que nós temos voo livre também. E o voo livre precisa estar controlado por quem? Justamente por estas forças, pela aerodinâmica do nosso modelo, tá ok? E aí o voo fica um voo correto, um voo direitinho. Para que serve, na verdade, assim, do ponto de vista prático, para o aeromodelista conhecer, então, a aerodinâmica? Bom, vamos começar, hein? De cara, voo seguro. É para isso que o aeromodelista deve conhecer, deve compreender bem a aerodinâmica. Primeiro motivo, o aeromodelo ter um voo seguro. Aí você, sabendo como as diferentes forças, né, que são sustentação, peso, empuxo e arrasto. Como essas quatro forças, vamos repetir, ó, sustentação, peso, empuxo e arrasto, eles vão afetar a aeronave ou o aeromodelo, que é a mesma coisa. Sempre que eu falar aeronave aqui, você entenda como aeromodelo, porque é exatamente a mesma coisa, tá? Só que a aeronave ou avião grande, tá? Você pode falar um avião ou um aeromodelo, mas ambos são aeronaves. Então, quando eu falar aeronave, você que é aeromodelista já sabe que eu estou falando de aeromodelo, tá? Então, vamos lá. Começar com o voo seguro outra vez, depois que eu dei toda essa explicação, né? Então, é importante para o aeromodelista que o aeromodelo, a aeronave, tenha um voo seguro. Então, conhecer como essas diferentes forças, sustentação, peso, empuxo e arrasto, vão afetar a aeronave, isso possibilita um controle mais preciso e seguro durante o voo. Perfeito? Sem dúvida nenhuma, é isso aí. O que mais que é importante para o aeromodelista compreender bem a aerodinâmica? Então, se ele compreende bem a aerodinâmica, ele consegue ajustar melhor o avião dele. Mas o segundo ponto são as manobras controladas. Quando você conhece os princípios de voo, você se permite controlar o aeromodelo sem cometer alguns erros e enganos.
Então, conhecer os princípios de voo permite que o aeromodelista execute manobras simples ou complexas, como curvas suaves, loops, voos invertidos, com confiança e habilidade. Por quê? Porque ele já sabe que o aeromodelo dele tem um voo seguro, porque ele estudou aerodinâmica, ele conheceu, ele fez o aeromodelo, ele sabe que está tudo bem feito. Para que mais serve para o aeromodelista a compreensão da aerodinâmica? Diagnóstico de problemas. Se diagnosticar, você ter um problema no seu aeromodelo e você saber resolver. Então, você tem que compreender como a aerodinâmica influencia o comportamento da aeronave e ajuda, dessa maneira, a identificar possíveis problemas de configuração ou danos durante o voo. Se você entende de aerodinâmica, você tem a possibilidade de perceber se o aeromodelo se danificou, soltou alguma coisa durante o voo, se isso vai influenciar ou não, se dá para continuar voando assim, se não dá, tá? Então, diagnosticar o problema e, dessa maneira, identificar os possíveis, né? Aquilo que pode ter acontecido ou não no seu aeromodelo. Isso pode ter acontecido durante o voo, no pouso e na decolagem. Então, diagnosticar esses problemas é bastante importante. Uma outra coisa que é muito importante para um aeromodelista de verdade é entender e conseguir projetar e construir um aeromodelo. Quando você passa a entender de aerodinâmica, você vai entender também como o perfil da asa, a distribuição de peso e outros fatores afetam a aerodinâmica. Os aeromodelistas podem projetar e construir modelos mais eficientes e estáveis, e diferentes daquele beabá que todo mundo tem, né? Outra coisa, conhecer aerodinâmica é ter um aprendizado contínuo. A aerodinâmica é uma área de aprendizado contínuo. E à medida que os aeromodelistas exploram conceitos mais avançados, eles podem melhorar suas habilidades e conhecimentos. Conhecer aerodinâmica traz segurança, segurança no voo e em tudo mais. Conhecimento sobre os limites e capacidades de um modelo de aeromodelismo ajuda a evitar situações arriscadas que poderiam levar a acidentes. Em resumo, a compreensão, o conhecimento da aerodinâmica e dos princípios de voo é a base, né, sobre qual os aeromodelistas constroem suas habilidades e exploram esse mundo do voo que é extremamente emocionante, né? Seja o voo controlado por radiocontrole, seja o voo controlado por cabos, seja o voo livre, porque o voo livre é muito importante você ter um conhecimento de aerodinâmica, senão o seu aeromodelo não vai voar direito de maneira nenhuma. E esse conhecimento não apenas torna o seu hobby mais gratificante, mas também garante a segurança do operador, que no caso eu era o modelista, né? E de todos os espectadores que estão ao redor. Você já deve saber, é claro, quando você vai soltar seu aeromodelo, ou se você não sabe, conheça agora, aspirante aeromodelista, quando você for soltar seu aeromodelo, vai ter um monte de gente igual a você lá, aspirante aeromodelista ou não, ou espectador apenas, vendo, né, o voo, vendo aquilo. E aí? E aí que precisa cuidar da segurança dessa gente, porque eles estão ali passivamente e você está ali ativamente. Então você precisa cuidar da segurança desse pessoal que está ali passivamente assistindo você soltar o seu aeromodelo. Então, nós agora acabamos de falar a importância, né, de entender a aerodinâmica e os princípios de voo para aeromodelistas. Você falou, mas eu não sei nada de aerodinâmica. Calma. A primeira coisa que a gente tem que saber é que a aerodinâmica é o estudo do comportamento do ar em torno de objetos em movimento. Pô, peraí, não é só do avião? Não. Em torno de uma bicicleta, de uma motocicleta, de um automóvel, de um avião, tá? Até de um disco voador, né? Apesar que dizem que os UFOs não se importam com a nossa gravidade nem com a nossa atmosfera. Mas vamos lá. A aerodinâmica, então, é o estudo do comportamento do ar em torno de objetos em movimento, como aeronaves, por exemplo, né? Os aeromodelos. E como essas interações afetam as forças que atuam sobre eles. Eles quem? As aeronaves, os aeromodelos.
Então, o comportamento do ar gera forças que atuam sobre as aeronaves, os aeromodelos. Então, é um campo fundamental para compreender como as aeronaves se sustentam e manobram no ar. Sem aerodinâmica, você não vai conseguir entender nunca, né, sem conhecer aerodinâmica, por que um avião voa, por que um aeromodelo voa. Para quem quer se tornar um aeromodelista de verdade, a aerodinâmica é muito importante e eu vou dar as razões aqui para você. Primeira razão, compreensão do voo. Você vai entender como o seu avião está voando, como o seu aeromodelo está voando. A aerodinâmica explica os princípios que estão por trás do voo, permitindo, então, que todos os aeromodelistas entendam como essas forças de sustentação, empuxo, peso e arrasto interagem para manter a aeronave no ar e controlar sua trajetória. Presta atenção nessa definição, eu vou repetir, depois eu vou comentar um pouquinho. Olha, compreensão do voo é um dos motivos importantes, tá? Para você saber um pouco de aerodinâmica, para você conhecer a aerodinâmica. Então, compreender o voo do seu avião. Vou repetir agora, ó. A aerodinâmica explica os princípios por trás do voo, permitindo que os aeromodelistas entendam como essas forças de sustentação, olha as forças de sustentação, empuxo, peso e arrasto, interagem para manter a aeronave no ar e controlar a sua trajetória. Você percebeu que são 4 forças. Qualquer variação em uma dessas forças que você não entender pode derrubar o seu avião ou derrubar um aeromodelo, tá? Então é importante a gente compreender como acontece o voo. Outra coisa que é importante a gente conhecer a aerodinâmica é ter um controle preciso. De quê? Do aeromodelo, da aeronave, do avião, ok? Então, ó, conhecer conceitos de aerodinâmica ajuda os aeromodelistas a compreender como os controles da aeronave, aeromodelo, como por exemplo, ailerons, elevadores e leme, afetam o seu comportamento em diferentes situações, possibilitando um voo mais controlado e suave. Então, veja bem que você entendendo de aeromodelismo, você consegue controlar melhor o seu aeromodelo. Você sabe até onde você pode chegar com ele ou com qualquer ou qualquer outra aeronave. Então, entendendo isso facilita muito, né? Mais uma razão, manobras e acrobacias. Você conhecendo bem a aerodinâmica, isso vai te permitir você executar manobras e acrobacias mais avançadas de forma segura e realmente eficaz, né? Aproveitando as características de voo da aeronave. Como que você aproveita as características de voo da aeronave? Conhecendo a aerodinâmica do seu aeromodelo. Então, as manobras vão ser cada vez melhores quanto mais você conhecer de aerodinâmica, quanto mais você aplicar esse conhecimento no seu aeromodelo, seja na construção, seja no ajuste, seja durante o voo. Então, é muito importante a aerodinâmica, como você está percebendo. Por isso que várias vezes eu falo, aqui comigo você vai ser um aeromodelista de verdade, não vai ser apenas um piloto de aeromodelo. São duas coisas diferentes. Não estou denegrindo o piloto de aeromodelo, não é isso. Mas o piloto de aeromodelo não tem essa consciência que você, a partir de hoje, está tendo aqui comigo. Vamos à frente, então, né? Bom, outra coisa. Conhecendo bem a aerodinâmica, você vai ter muita facilidade no projeto e na construção do seu aeromodelo.